Eu sou a Lívia, sou educadora ambiental aqui no Projeto Itamar de Ubatuba. Trabalho aqui há 5 anos e tenho experienciado esse encontro da cultura tradicional caiçara com a conservação das tartarugas marinhas. E para mim é um momento muito rico, porque a gente trabalha com conservação, a gente fala de cuidado da natureza, dos oceanos, dos animais marinhos o tempo todo. A gente faz educação ambiental o dia inteiro aqui no nosso centro de visitantes. E a cultura tradicional, ela caminha junto com toda essa preservação, com toda essa conscientização, porque se a gente for para qualquer área protegida, que tem cachoeira, que tem mata, a gente vai ver que ali tem alguma comunidade tradicional instalada. Povo que simboliza a harmonia do homem com a natureza. Povo caiçara que cuida do mar e sobrevive da sua pureza. Povo que na rede traz a riqueza, que abastece com fartura a sua mesa. Do seu quintal tira a canoa, o remo, o samurá, a prensa e o tipiti, para buscar o peixe e fazer o pirão saboroso, que é para reforçar o peito e poder a resistir. Em reverência à sua memória, desejamos que o modo de vida caiçara sirva de exemplo para o mundo e para a história, fazendo do seu simples viver a sua grande vitória. Que isto possa servir para que, em vez de punir o viver caiçara, se possa garanti-lo, não só apenas para o direito de ir e vir, mas o respeito ao seu modo de ser, de viver e de sentir. Fazer o caiçara sorrir, como já foi mais comum outrora, é proporcionar e permitir que ele, em seu território, viva, pratique e propague aos 4 ventos a sua rica memória. É isso aí. Eu sou a Vera, canto no Grupo Concertada. A gente já tem algum tempo aqui em Ubatuba. Aqui no Tamar, a gente já faz o Concertada no Tamar há uns 10 anos. A gente todo mês está aqui, quase todo mês, né? É um grupo amador, né? É importante a gente dizer isso. O único profissional com a gente é o Galvão, o violonista. E por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de cantar e a gente tem um gosto aí pela música popular, né? Música MPB e também assim a música mais raiz, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui as fotos aqui. Seu Jorge, por exemplo, que é um músico caiçara, né? Eu era paulistana, eu sou paulistana, morava em São Paulo, nunca tinha ouvido falar que existia, não imaginava que pudesse existir uma música caiçara, não sabia que tinha isso. Vim saber depois que mudei para Ubatuba, que existe uma música caiçara. Então, por exemplo, conheci aqui o Seu Jorge, que já morreu há pouco tempo, e vários outros tocadores aí de música caiçara, que ela é bem específica, né? Diferente do que eu conhecia de música popular, né? E foi muito legal, assim, abriu um campo aí de conhecimento, foi bacana. Que, né, a gente procura tocar alguma coisa, fazer umas releituras aí da música caiçara. A música não é um negócio assim que é a música caiçara, é a MPB, é a música erudita. É tudo a mesma coisa, né? É um balde só. E olha, gente, tem coisa pra caramba nesse caldeirão. Tem saci, tem lobisomem, tem boto, tem índio, santo, orixá, caipira, caiçara, batuqueiros, fandangueiros, violeiros, sanfoneiro, rabequeiro, cantadores, contadores, saberes e artes. Tudo o que diz respeito à cultura popular. Aventuras vou viver
Também quero aprender a fazer canoa que nem meu avô. Eu sou o Julinho Mendes, né? Faço duo com a minha companheira, a Claudinha Gil. Formamos o duo Maré. A nossa vivência, né, com a cultura caiçara de nascença, né, por sermos caiçara, a gente tem um grande conhecimento e a gente tem uma vocação de compor. E justamente as nossas composições são relativas à nossa cultura caiçara, né? E como eu falei, foi comentado para a gente, né, que a nossa música é uma música orgânica, e eu gostei disso porque realmente a gente fala, né, nas nossas músicas, a gente fala do caiçara pescador, a gente fala sobre a canoa, o canoeiro, a gente fala do plantio do plantio da mandioca e da produção da farinha da mandioca. Então tudo isso são coisas das nossas músicas, né, lendas lendas locais. A gente fala de personagens, a gente fala das praias. Então, nós somos um grupo, um duo que expressa a nossa cultura. Esse o nosso papel, esse o nosso prazer, nosso gosto em cantar. Então, a gente apresenta ao público a cultura caiçara. Minha casinha é de sapê, de bambu trançado, de barro pisado. A tramela na porta é pra não entrar, lá, lá, ia. O vento que apaga a luz da candeia. Minha casinha é de sapê, de bambu trançado, de barro pisado. A tramela na porta é pra não entrar, lá, lá, lá. O vento que apaga a luz da candeia. Hey! Agradece ao Criador. Vamos falar agora, minha gente, do elemento cultural da nossa cidade, que dá nome até à nossa cidade, né? Ubatuba, lugar de muitas canoas. Eu sou o Renato Bueno, construtor de canoa caiçara em Ubatuba. Faço canoa caiçara desde os 8 anos de idade. Começando com as canoas menorzinhas, fui aprendendo. Hoje a gente faz as canoas maior. A gente falando da madeira usada para fazer a canoa, que eu uso muito é o guapuruvu. Uma madeira leve, boa para entalhar, né? No caso esculpir com enxó. É uma ferramenta que eu faço também de mola de caminhão. Eu faço na forja. Esquenta no fogo, vai batendo e vai modelando ela, depois dá têmpera. Aqui você solda isso aqui que chama o olho, né? Encaba e trabalha. As madeiras caem no asfalto, na estrada. A gente ajuda a Defesa Civil a tirar a madeira que está em área de risco. Madeiras que caem em rio, em estrada, em cima de casa. E a gente aproveita as madeiras para fazer esse artesanato que é a canoa caiçara. E assim a gente vai construindo as canoas. Nem sempre a gente tem uma madeira grande, tipo fazer uma canoa de 4, 5 metros para a gente remar. A gente tem uma tora menor. Então, um maior ou menor, se tiver a madeira dessa forma documentada, que caiu, que a gente aproveitou, faz a canoa. Se a madeira tiver 4 metros, faz uma canoa de 4 metros. Se a madeira tiver 2 metros, faz uma canoa de 2 metros. Reciclando a madeira que vai ser jogada fora, porque muitas madeiras caem e joga fora, algumas tem loteamento em Ubatuba que o pessoal tira as árvores para construção. Em vez de jogar fora, a gente aproveita. Aí faço outro tipo de trabalho, como mesa, pilão, faço remo e a canoa. Mas a canoa que eu mais gosto de fazer é a canoa. A madeira, a gente olha a madeira e a gente rola ela para lá, para cá, e sabendo onde vai ficar o fundo da canoa, o bordo, né, e a boca dela, que é a parte de baixo aqui. Então a madeira, aqui é a parte da boca, aqui é o bordo, e aqui é a parte do bojo com o fundo, né. Então a madeira, ela, às vezes ela é meio oval, às vezes ela é mais redonda, aí você tem que rolar para você achar essa posição da construção da canoa. Primeiro achar o fundo, a boca, o bordo. Aí depois você vai começar a
esculpia a madeira, a canoa, fazendo ela. Então a madeira manda muito, entendeu? E essa aqui é uma canoa caiçara, onde ele tem essa entrada d'água aqui. Essa aqui é a parte da frente dela da proa, né, que é a garra. Lá é a popa, onde tem a garra da popa. Aqui é o fundo. Aqui é o biquinho de proa dela. A canoa aqui você está vendo que ela está de bruço. Ela já está um pouco cavocada, que a gente limpa um pouco a canoa por dentro para tirar peso dela, para poder movimentar ela mais fácil. Então essa é uma canoa típica caiçara, usada para os caiçaras antigos, uma canoa de pesca, para uso de pesca e transporte de carga, material, essas coisas. Tanto o pessoal do sul, né, até o pessoal aqui do centro mesmo. Aí, através das corridas de canoa, se criou um elo, um vínculo muito bacana, até mesmo para as nossas crianças, né, porque sempre tem as mães remadoras, né, que trazem as suas filhas, assim como eu, e as nossas crianças fizeram um elo, assim, de amizade. A corrida de canoa, além de ser um esporte muito bacana, né, muito bonito, assim, colorido, né, as pessoas bonitas, né, as canoas coloridas, que representa até antigamente era muito comum o povo pintar canoa assim, né? E a corrida de canoa ela é não só um esporte, mas ela é uma confraternização, é uma brincadeira onde as pessoas se aproximam, as pessoas acham os parentes, enfim. E como diz o meu amigo Nel, né, cara, é o último elo que envolve... Agora não é mais o último elo, porque tem o fandango aí também, né? O fandango é o segundo elo que também está aproximando as pessoas de novo de norte a sul de Ubatuba, né? O meu papel é gravar essa história, editar e transformar em filme, né? Mas a cultura em si, ela está viva. Eu sou Felipe Scapino. Eu estou há 7 anos em Ubatuba, né? E desde que eu cheguei, meu trabalho foi de entrar nas comunidades, de ensinar para os jovens das comunidades o audiovisual, né? E que através do audiovisual eles pudessem contar a história da sua comunidade. Então a gente começou pela comunidade do Camburi, depois a gente veio aqui para o Projeto Tamar, né? A gente também foi lá para a aldeia Boa Vista, para os indígenas Guarani, e também para outras comunidades aqui de Ubatuba, né? Tanto da periferia como ali no Projeto Gaiato, também no Namascar. Então o objetivo é registrar a história de Ubatuba através da fala das pessoas, né, que estão inseridas dentro do contexto cultural da cidade, né? Os indígenas, quilombolas e caiçaras. E hoje, especificamente, é o lançamento de um dos filmes, que é uma trilogia, na verdade, sobre a canoa. Então, esse é o primeiro filme da trilogia, que é o Canoa, Minha Canoa, que conta a história das corridas de canoa aqui em Ubatuba e também de uma trajetória, de um trajeto feito por pescadores, também com incentivo do professor Joaquim Lauro, que foi quem pensou a corrida de canoas em Ubatuba, de fazer uma canoa maior, grande, que é a Maria Comprida, e daqui de Ubatuba até Santos. Fazíamos viagens daqui para Santos com 4 toneladas de produto da região, cachaça, peixe seco, farinha, lenha, enfim, para fazer o escambo lá em Santos, ou para vender, né, o dinheiro era escasso, um pouco do dinheiro para fazer coisas do dia a dia, comemoração como casamento, enfim. Então a canoa de voga ela teve um papel muito importante nesse ciclo da economia no município, não só no Ubatuba, mas como nesses municípios de Santos até Rio de Janeiro. Acreditar que uma cidade como Ubatuba, que já traz isso no seu DNA, se mantém vivo a cultura através das pessoas que a produzem. Aqui estão os mestres, né? Os filhos dos mestres, os professores. O mestre Neco, o Neco tá aí, ó. Neco tirou 2 canoas agora esses dias de Timbuíba, na Praia Vermelha. Aquele é o mestre Neco. O meu nome é Manuel Moisés, é o meu nome. Eu nasci no Promirim, morei até
21 anos lá. Depois eu vim para perto de Ubatuba, mas em Ubatuba eu estou até hoje. Não saí para fora, mas voltava, estou aí até agora em Ubatuba. É que a turma é Neco Manoel, chamando de Neco, tudo é um apelido, né? Mas outros chamam de mestre Neco, eu não quero ser de mestre, não. Meu nome é Lauriana Lúcia de Oliveira Santos, moro no bairro do Promirim, sou nascida e criada ali. E estou com o pessoal do Fandango Caiçara aí, que eu já conheço o Fandango Caiçara, filho do Divino, desde os meus 10, 11 anos, né? Morava meu avô, meu padrinho Orlando, que era mestre também de folia, mestre de fandango, né? E eu estou aí junto com eles aí, gosto muito de tocar o fandango. O nosso conjunto nós somos em 4 agora. Nós tínhamos mais, mas algum saiu, né? Então ficamos só em 4. Eu, Marogato, Lauriana, o Tião Sebastião, que é meu irmão. Meu nome é Mário Ricardo Oliveira, mas se chamar por esse nome ninguém conhece. É Mário Gato mesmo, desde criança, né? E eu sou caiçara do Batubano, e um dos militantes da cultura tradicional caiçara no meu município aqui. Eu toco de cada instrumento um pouquinho. Um pouquinho da viola, um pouquinho do violão, um pouquinho do pandeiro, uma caixa e o triângulo. Ainda não aprendi a rabeca e o machado porque eu não tenho em casa. Se tivesse, eu já tinha aprendido. Eles me chamam de mestre porque no grupo da gente só eu de mulher no meio do grupo, né? Não tem, até agora, não tem mulher do nosso lado lá que toque, que canta, sabe? Eu sou das mulheres, eu sou a primeira nessa lida. Então, o nosso grupo é um grupo meio pequeno, mas a gente está fazendo varia. A gente vai para todo lado, aí vai para o Paraná, para Curitiba não, para Araquçaba, vários lugares lá, a gente vai para lá chamado do pessoal que a gente é do grupo. Então, eles chamam a gente que é do grupo porque o grupo o nosso grupo não é famoso, mas é bem falado. As letras, na verdade, né, ela conta a história, né, do caiçara. Se você perceber ali, ela fala de caça, fala da pesca, ela fala dos namoros, né, enfim. Então, ela conta a história, né, é uma forma de contar a história cantada, né, de forma cantada, contar a história de forma cantada. Então, ela tem um porquê a letra. Se você perceber, ela está contando algo, né, nas letras, né? Então, e por outro lado, são letras bem poéticas, assim, né? Conta, se você pegar dá-me um beijo que eu dou 2, me dá 2 que eu dou 200, me dá 210 que eu dou 1.400, né? Tem uma modinha de chip que a gente canta assim, sabe? Que não precisa cantar, eu vou só falar, né? Que fala assim, né? Atrevido pensamento, andei queres me levar. Eu nunca passei o rio, para agora passar o mar. Eu falei meu casamento com uma menina donzela, que não tinha pai nem mãe, morava com a gente dela. No dia do casamento, a moça ficou doente, com uma moléstia incurável que matava de repente. Na beira da cama dela, muita lágrima chorei. Muita lágrima chorei. Ela virou-se pro canto, deu um suspiro e morreu. Essa é uma música, é um chiba, né, que a gente canta. Quando eu tinha assim, os meus 9, 10 anos, né, a gente ia para a roça, a gente fomos criados na roça, né? Ele também, o Neco também. E eu já ouvi a minha avó, eu fui criada com meus avós, ela já carpinando, né, canchada, eu do lado ali fazendo foguinho, matando borrachudo que sempre mordia na gente, e eu já vi ela cantar esse chibo. E a gente aprendeu, tá? Aí no livro do cancioneiro, essa é letra e música dela. Olha, da minha avó, hein? Quase todas aquelas músicas que estão lá são toda da minha família, tem música do Neco também, meu padrinho Orlando, né? Muitos, tirada deles mesmo, meu padrinho Orlando mesmo.
cultura, para mim, é o que me move, né? Acho que é meu combustível de vida, né? E a cultura caiçara, para mim, é o que me identifica. A cultura, não a cultura de modo geral, se você pega um simples objeto, um rabeca, é um símbolo de resistência. É o que identifica um povo, né? Então, essa criançada, conversando com eles aí sobre... Na verdade, a ideia era a rabeca, né? A princípio. Mas uma coisa puxa a outra, né? E não tem como falar da rabeca e não falar de todo esse universo, que é imenso, né? E a rabeca, especificamente falando, é um instrumento não caiçara, né? Não exclusivo, mas brasileiro. É claro que de origem árabe, mas com uma outra, né, particularidade, né, em outros lugares do mundo, mas caiçara ela é bem específica, assim, que vem ali do Santa Catarina, né? Vai até o Rio de Janeiro aqui. Né? E era muito comum fazer de um pau só, né, de inteiriça, cavava, e o acabamento era feito com lixa de peixe, lixa de cação. Se usava lixa de peixe, dá para acabamento, era a lixa que tinha naquele tempo, né? E era a base do alegre, que é uma ferramentinha tortinha que usava para cavar aqui por dentro, o enxó, facão, então é o que tinha, não tinha nada, ferramenta elétrica, não existia nada, canivete, era coisas que tinham alcance do caiçara, que era muito comum, né, usar no dia a dia. E naquele tempo não existia, realmente não existia essas cordas de metal aqui. Era tucum trançado, que é uma espécie de uma palmeirinha que dá um coquinho assim azedinho, que a gente levava para a escola para chupar, né? E acochava ele, trançava as espessuras da corda. E não só isso saía som, então precisava da tripa do ouriço, que o ouriço para nós é o porco espinho do mato, não da coceira. A coceira é pindar pro caiçara, né? E aí o ouriço passava esse tucum acochado já com as espessuras diferentes, né, para cada corda, passava por dentro da tripa e ali amarrava uma pedra, deixava um peso até ele ia esticando até abracar e agarrar a fibra. E ali virava as cordas, né, do instrumento. E para colar era sumbaré, que é uma espécie de orquídea, que é muito comum nas costeiras de Ubatuba. E aí esse sumbaré tirava o caule, botava no brasão do fogão a lenha, na braseira, e tirava aquela cola, aquela seiva e colava, né? E o arco aqui, que não é diferente também, a colagem aqui, né? O arco também que não é diferente, era usada a mesma cola. Isso aqui ou era timbupeva lascado ou pita, a fibra da pita, né? Então era assim que era feito as rabecas. E para isso aí som, hoje se usa breu, né? Esse breu industrializado. Naquele tempo era a resina como o caiçara dizia, a resina do jataí ou jatobá, que é uma madeira que nós temos aqui. E faz um corte nela, ela sai uma resina, aquela resina endurece, que serve até para fazer fogo também. Então eu virava o breu para a gente poder usar. Ó, quando você vai passando, vai vendo esse pozinho branco aqui. Então é assim que era feito, né? Era assim que era feito, é o que tinha, era o recurso que tinha, então a rabeca era feito dessa forma. E o machete também não era diferente, né? O machete também não era diferente. Não era diferente. Também teria essas cordas da mesma forma que a rabeca e fazia o machetinho. E tinha outros instrumentos que eu também acabei fazendo, que é a viola machete, né? Tem o aduf, que é o pandeiro, que é usado, a caixa. Então esses são os instrumentos. Tanto para o fandango, quanto para a folia do Divino Espírito Santo, para as folias de reis e para a dança de São Gonçalo, que são outras manifestações musicais que a gente utiliza muito esses mesmos instrumentos, né? Desde o profano ao sagrado, né? O ingá, o gracuí, né? O ingá de flecha, olha quantas madeiras assim para fazer canoa, né? Então, essa é a canoa. Então não era só um meio de transporte, tá? Você sabia que eles viajavam de Ubatuba a Santos de canoa? Sim. Viu? Legal. Viajavam de Ubatuba até Santos no remo. No remo. Som bonito, ó.
É, que legal. Meu nome é Elvio Damásio, né? Sou caiçara, raiz, né? Nascido aqui no bairro Itaguá mesmo, né? Em 1951, portanto já fiz 71 anos, né? E estamos com o grupo da Dança da Fita como coordenador, né? Mas participo em outras atividades também da cultura popular, como participo do grupo do Mestre Pedrinho, dançando Chibo, dançando Fandango. E também faço uma animação, vamos dizer assim, das corridas de canoas, que acontece aqui no nosso município, né? Inclusive temos um circuito de corrida de canoa e eu faço animação já faz um tempinho já. A dança da fita é uma dança milenar, né? Que nascida na região do Tirol, né? Lá onde faz 6 meses de primavera, 6 meses frio, né? Entre a Alemanha, a Itália e a Áustria, região muito fria, né? Que os colonos, naquela época, após o rigoroso, a primavera, a colheita, eles faziam várias festas. E nessas festas, em homenagem àquela plantação, à boa colheita, à boa safra, uma das danças também era a dança do pau de fita, que eles faziam, né? Era uma homenagem, então, à planta, à árvore, né? À produção. Essa dança veio para a Península Ibérica, na região Espanha e Portugal, né? Todo mundo conhece. E de lá, com a colonização espanhola e portuguesa aqui na América, eles trouxeram essa tradição, essa dança, né? Trouxeram para o Nordeste, trouxeram para o Centro-Oeste, trouxeram para o Sul e trouxeram também aqui para a Argentina, outros países da América do Sul, né? Os portugueses aqui e os espanhóis nos outros países. As cores da fita, várias cores. Já que ela representa a planta, a árvore, as cores têm que ser também de acordo, não uma cor só, porque tem árvore que tem folhas verdes, outras azuis, né? Flores, frutos, então isso é a cores da árvore, dos frutos, né? E o Brasil, como que ela veio para o Brasil, nesse sentido dos colonizadores. Agora, quando que ela veio para Ubatuba? Na época de 1920, 1930, né? Existia um comércio daqui, do litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, com o sul do país, Santa Catarina e Paraná, onde encontravam-se esses grupos para fazer a troca das mercadorias, no Porto de Santos, que até hoje é o mais famoso, né? Então era o local onde se concentrava os dois grupos, norte e sul, para a troca de mercadoria. Daqui de Ubatuba, várias canoas de voga, né? Aquela época que era o transporte dessas coisas, levavam para Santos pinga, farinha de mandioca, né? Milho, um pouco de café. E numa dessas canoas de voga, tinha como mestre ou como tripulante um senhor pescador aqui da Praia da Enseada, de Ubatuba, chamado João Vitório. Além do comércio que ele tinha, ele fazia o peixe seco, trazia da Enseada para a cidade, né? Naquela época o peixe seco era uma alimentação que o caiçara comia muito, né? Ele também tinha a canoa de voga e era mestre. E ele indo para Santos, lá no Porto de Santos, quando o tempo estava muito ruim, né? Não dava para atravessar, nem para norte, nem para sul, ficavam reunidos no Porto de Santos, ia um galpão qualquer, tomando uma pinguinha, contando uma história, né? Essas coisas todinhas. E o pessoal do sul, lá de Santa Catarina, descendentes de alemães, de italianos, de austríacos,
foram eles que trouxeram para Santa Catarina, naquela época. Eles, para matar a saudade da terrinha, vamos dizer assim, da terra ali de Santa Catarina, ou da lembrança da própria Itália, da própria Alemanha, eles amarravam umas fitas no remo ou no bambu e começavam a dançar, tomando uma cachaçinha ou outra, alegrando, ficando alegre, e começaram a dançar. Esse João Vitório aprendeu a dançar lá com eles e trouxe a dança da fita para a Praia da Enseada. No começo da nossa dança tem todo um preparo da dança. Nós vamos fazer uma dança do lenço, que é o preparo da terra, como se estivesse arando a terra, que os colonos faziam, e que nós fazemos hoje com trator, eles faziam com um tipo de uma enxadinha, cavavam a terra, que era o preparo da terra. Quando a gente vai encostar uma fita na outra, lá, a gente está escolhendo a semente que vai ser plantada, como faz os colonos, escolhe a semente. E quando começamos a trançar no mastro, é a árvore nascendo. E as trancinhas são as raízes daquela árvore que vai saindo, que vai segurando. Quando a gente termina de enliar as fitas no mastro, até não dá mais para dançar, a gente vai começar a destrançar, significando o quê? Que vai ser colhendo frutos, vai ser colhendo as flores, as folhas vão caindo, os galhinhos vão se quebrando, porque o inverno vem chegando, e a árvore vai ficar hibernando por praticamente quase 6 meses, para na primavera ela voltar a florir de novo. Essa é mais ou menos a história da dança da fita. Dá licença, minha guia, dá licença. Oh, dá licença, é pra enfeitar a companhia. Põe a 9 rosa, põe a 9 cá. É pra ficar bonito, pra enfeitar São Benedito. Dá licença, minha guia, dá licença. Oh, dá licença, é pra enfeitar a companhia. Põe a 9 rosa, põe a 9 crá. É pra ficar bonito, pra enfeitar São Benedito. Põe a 9 rosa, põe a 9 crá. É pra ficar bonito, pra enfeitar São Benedito. Meu nome é Robson Fernandes, eu sou caiçara tradicional aqui de Ubatuba mesmo. Sou do Puruba, Caixara do Puruba. Meu grupo é a Congada de Bastões de São Benedito. A nossa congada é uma congada tradicional aqui da cidade de Ubatuba. A gente nasce aqui mesmo, em Ubatuba, há 80 anos atrás, quando abriu uma fábrica de cacheta lá no Puruba Praia, que é o nosso mesmo bairro, que chama Puruba Sertão e Puruba Praia, que é para cima do morro, a praia chama de Puruba Praia. O ponto central da Congada de Bastões de São Benedito, aqui do Puruba, a nossa aqui é a família. A gente é uma família em torno de uma tradição em torno de uma família. A Congada já está na família há 80 anos, já temos a 5ª geração de congueiros dançando, então se eu fosse falar o ponto central da nossa Congada hoje é a família, a união. Foi uma coisa natural, assim, bem... uma tradição passada de pai para filho mesmo, sabe? De geração por geração. Olá, eu sou Luiz Perequê, sou cantor e compositor, caiçara, morador de Paraty, nascido e criado em Paraty, e desde os 20 anos de idade que eu dediquei a minha vida ao trabalho de música. E quando eu conheci algumas pessoas que faziam um trabalho preocupado com a preservação cultural, com a preservação ambiental, enfim, que falava da lida do homem e tal, eu achei bom falar do meu lugar, falar da lida, dos pescadores, enfim, a informação que eu tinha, que cresci com ela, né? E aí as pessoas foram gostando disso e foi tendo certa utilidade, começou a ser usada pelo pessoal mais da ecologia primeiro, e depois, finalmente, também nos projetos sociocultural,
Enfim, aí me tornei o Luiz Perequê, cantador da cultura caiçara. É isso que eu sou. E uma família se lança no mar, levando filhos e filhas, a única coisa que tem pra levar. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que nasceu, acho que lá por 2008, 2009, que é um conceito que nós criamos chamado defesa cultural, baseado no defeso da sardinha, do camarão, dos pescadores, né, que tem aquele momento em que eles param de pescar para esperar que o peixe se reproduza, né? E então nós criamos um negócio para isso, por quê? Porque a cultura é muito importante, principalmente essa cultura das cidades com identidade, tem a questão turística muito envolvida nisso, e nós precisamos fazer o quê? Pensar que a cultura precisa respirar, ela precisa de um tempo de manutenção. Então nós somos de uma região que temos muita religiosidade na cultura, as tradições, as congadas, as cirandas, o fandango e tal, e para isso nós não podemos o tempo inteiro estar, eu digo assim, na vitrine, precisa do tempo. E nesse tempo, que a baixa temporada servia para isso. Hoje nós não temos baixa temporada, mas eu acho que nós precisamos ter a educação cultural de como lidar com isso. Por quê? Porque, no fundo, uma comunidade que não convive não produz cultura. Cultura é fruto da convivência. É a minha tristeza misturado com a sua, a minha alegria somado com a sua, com a dele, dá um produto chamado cultura, né? E isso também, quando eu falo produto, não pode se misturar com as manifestações culturais. Nós temos que ter um cuidado muito grande nas regiões turísticas de não transformar as manifestações culturais em produtos culturais, porque há uma diferença nisso. Uma manifestação cultural nasce da respiração da alma do lugar, a religiosidade do povo, independe do processo comercial. Eu fui participar de uma mesa uma vez e que falava sobre a economia da cultura. Inclusive eu vou estar de novo agora dia 8, eu estou na Flip Poços, em Poços de Caldas, e a mesa que eu vou participar, eu vou exatamente discutir sobre essa questão, o defesa cultural. Por quê? Porque a religiosidade, ela acontece independente do processo cultural. Existe a economia da cultura que lida com o produto e existe a cultura sem economia, que é tão importante para a identidade dos lugares quanto o produto. Então, quanto mais a gente mantém a nossa identidade cultural, não é ficar para trás. É o contrário, é andar, porque a cultura não fica para trás. A pessoa já fala, mas você quer que fique parado? Não, o que fica parado é quando morre e vira folclore. Se a gente tiver a educação de fazer manutenção cultural, ela não morre, pelo contrário, ela anda junto com o desenvolvimento. A cultura vai pegando as coisas e vai trazendo para dentro, e vai fazendo leituras novas. Por exemplo, eu, no meu tempo, comecei a cantar o Encanto Caiçara, com as células que eu tinha muito ali dos cirandeiros e tal. Nesses 30 anos que eu ando por aqui fazendo isso, com certeza eu encontro os meninos do rap aqui falando sobre cultura caiçara. Mas no meu tempo, tinha-se vergonha de falar que era caiçara. Então, a cultura caiçara andou ou não andou? Se hoje as pessoas têm orgulho de dizer sou caiçara. Se os meninos com 20 anos estão ali fazendo rap e falam, eu sou caiçara, sou daqui de Ubatuba, né? Papai, inclusive tem uma galera aqui do Perequê que vai vir hoje aqui, que já uma vez até participou comigo aqui. Não é um barato isso? E isso é a cultura na sua plenitude, funcionando, né? Agora, nós temos que ter cuidado do quê? Você não pode transformar uma folia de rei num produto cultural. Eu não posso botar uma folia de reis para tocar fora do tempo dela para agradar turista. É isso que eu estou falando. Tá entendendo? Então é muito importante que nessa... E onde que a comunidade... Já que nós não temos mais baixa temporada, não estou aqui dizendo que tem que voltar, porque realmente era um fantasma. A baixa temporada, a gente trabalhava com a grana do turismo, inclusive. Né? Porque eu digo assim, o turismo não é um problema. O problema é que forma você está trabalhando com esse turismo. Como você está explorando esse turismo? Você vende água e está entrando na fonte para vender água, ou você está tomando cuidado com a fonte que você vende água? Né? Para que ela não acabe e você fique realmente sem o trabalho. Né? Então, basicamente, a cultura é isso. A cultura ela é uma fonte. Ela está o tempo inteiro jorrando. Mas se você sujar, ela vai continuar jorrando. Suja. Né? Então, basicamente isso. Então, quando você pergunta a importância que eu acho da cultura, a cultura, na verdade, está em nós, está em tudo. Está no que a gente faz, está no meu respeito por você, está no seu respeito pela pessoa que vai lidar contigo. E tudo isso é cultura. Gente sem cultura é gente que não aprende a respeitar. E como nós temos, a gente é um país formado culturalmente em cima da religiosidade, né? Então você tem uns conflitos agora, mas no fundo não é a religião, é que a cultura foi... Tem muita coisa, a própria folia de reis é um negócio sagrado, mas que não é da igreja. Ela está muito perto, inclusive, da manifestação festiva.
Então nós temos assim, tanto o festivo quanto o sagrado, eles se conversam ali respeitosamente, né? E tem uma hora que eles se precisam, inclusive, né? Então é isso que eu penso da cultura. Acho que um povo sem cultura é um povo meio sem alma, sem respeito um pelo outro, vai ficando cada um muito, como é que fala, triste, né? Enfim, porque a cultura está na nossa alegria, a cultura está na nossa, e não só na nossa alegria, é o que eu acabei de falar, cultura é fruto da convivência, da nossa alegria, da nossa tristeza, o meu vizinho, sabe, a pessoa que chega na minha casa, enfim, né? E o turismo, na verdade, bem trabalhado, é uma coisa muito importante, porque o turismo, na verdade, como o Mário de Andrade falava lá, o turista aprendiz, né? Quando você tem um turista que vem ver o que você faz, essa é outra coisa da cultura. A cultura dá personalidade aos lugares. Então, por exemplo, quem vem ver a Folia de Reis de Ubatuba, vem ver a Folia de Reis de Ubatuba. Tá entendendo? Então é importante, não adianta você querer montar o que o cara vê do lado da casa dele lá em São Paulo. Ele vem aqui para ver, ele é um turista aprendiz, ele vem ver o que você faz. E é tão bonito quando você chega num lugar e você se surpreende, né? Com modo de comer, com modo de casa. Você não vai, é isso que você vai fazer quando você viaja? Quando você viaja para comer o peixe que tem aqui na sua casa? Não. Fala, pô, vou lá comer aquele peixe que só lá se faz aquele peixe. Pô, vou lá andar de canoa de remo, porque só lá tem aqueles caras que andam de canoa de remo. E isso tudo é o corpo da cultura. Um anjo de areia pra ninguém chorar, e a força da maré cheia deixa na praia do mundo um anjo de areia pra ninguém chorar. Eita tempo ruim, eita mar revolto, eita tempo ruim, nesse mar revolto, corpos boiando, nações de afogados procurando o porto, corpos boiando, nações de afogados procurando um porto seguro, procurando um porto, procurando. Essa ação do Tamar, que na verdade seria mais com a questão ambiental, e acabaram pulando para essa coisa da questão cultural, é fantástica. A entidade está na cidade, está aqui e respira junto com a cidade essa questão da cultura. Então, e como você falou, nesse projeto do Tamar aqui, do chamado Mês da Cultura Popular, passa todo mundo. E é isso que é importante, que passa, você não viu que passa todo mundo? Não vê o pessoal da Colgada, né? Então tá assim, isso que eu tô falando, tem a tradição que vem aqui e toca, tem eu que já sou mais contemporâneo, vem aqui e toca, e agora tem os meninos que também vêm aqui e faz rap e toca, né? Então, a cultura popular, ela é o balde que cabe todos, né? Então é muito importante, eu sempre tenho a maior admiração pelo trabalho que o Tamar faz aqui, sou muito agradecido de participar, me sinto parceiro e responsável pela continuidade. Queria não acreditar nem atribuir a Deus o que não compreendo. Apagar a existência de divindade entre eu, os cachorros, as flores, as fadas e ser só asas. Homem-asa, homem-alma, homem-pássaro. Pássaro nos dias vestido de azul, como é comum no outono. Mas não, sou preso de carne, ossos e planos inúteis de tão humanos. E meu cavalo branco, feito de planta e espumas, se desmancha na areia e se recria no rufar dos remos, na linha d'água das canoas, na proa de grandes navios, na prata que cai da lua, no ouro que finda a aurora, nas vozes que trazem o dia.